Olá, pessoal, bem-vindos ao módulo 7 do nosso curso. Hoje eu e a Leila vamos apresentar a redação de patentes para vocês, né? Como que faz para a gente redigir uma patente? Hoje a gente trouxe a Alexandra Valério para entrevistá-la, né, e abordar patentes de química, que é a área que ela é formada. Então, fiquem aí com a entrevista que está muito legal. Então, gente, agora eu tô aqui com a incrível Alexandra Valério, gerente de pesquisa e desenvolvimento na empresa TNS, e eu vou entrevistá-la. A Alexandra é doutora em engenharia química, tem 4 pós-doutorados na área de polímeros e tecnologia e mais de 80 artigos publicados em revistas nacionais e também internacionais. E além disso, ela desenvolveu 4 produtos que colaboram na luta contra o coronavírus com sua equipe 70% feminina. Então, para o módulo de hoje, que é a redação de patentes, eu separei algumas perguntas para fazer a Alex, que já está familiarizada com essa área. Então, a primeira pergunta é: qual que é a importância das patentes na área da química? Bom, vamos lá, Ana, muito obrigada pela apresentação. Estou bem feliz de estar aqui conversando com todo mundo também. Bom, a Ana contou um pouquinho da minha trajetória e eu vou tentar contextualizar para todos vocês desde quando eu estava lá na graduação, na academia, como que eu via patentes, né, que parecia um mundo super distante para mim e como que eu vejo hoje quando eu estou aqui numa empresa, na TNS, né, por exemplo. Eu acho sim, já te respondendo bem de pronto a pergunta, hoje eu vejo como muito importante. Na época, quando eu era da graduação, da academia, eu já achava fantástico quem tinha patentes e tudo mais. Estar no mundo corporativo só reforçou a importância de se ter uma patente, né? Por que que eu conto isso para vocês? Desde quando eu comecei minha trajetória acadêmica, né, que a Ana já falou, 80 artigos publicados, a gente sempre foca muito em artigos. Eu acho que, no geral, aqui no Brasil, a gente foca muito nisso, né? E nas minhas várias viagens pelo mundo e trabalhar com vários grupos de pesquisa, me abriu muito o olhar de que, peraí, fora do Brasil tem muito mais gente, acadêmicos, preocupados com patentear as suas invenções, né, as suas ideias, as suas teses, trabalho de iniciação científica, por muitas vezes. Lá na China, eu tive na China, por exemplo, por um mês lá trabalhando, e lá um aluno de mestrado, doutorado, até de graduação, o objetivo dele era sair de lá com pelo menos um registro de patente. Então, é muito importante sim, acho bem legal. E uma coisa que a gente estava conversando antes aqui, do lado corporativo, se hoje vocês, né, todos que estão aqui ouvindo essa nossa conversa, para mim, se vocês querem que o seu trabalho seja encontrado por uma empresa, ele tem que estar publicado na forma de uma patente. Porque hoje aqui na empresa a gente lê muito mais patentes do que artigos, por exemplo. A gente lê bastante artigo científico, sim, mas a grande preocupação de uma indústria, né, que é para estar compliance, ela tem que saber o que o mundo está publicando. E até para saber se o que eu estou inventando aqui no laboratório e vendendo não está inferindo, né? Não tá, já foi registrado ou já é patente de alguém. Então existe essa grande preocupação. Por isso que a importância de vocês já começarem a abrir aí os olhos para tentar também trazer o trabalho de vocês para virar uma patente. É bem legal. Uhum. Bem interessante essa tua fala, e essa última parte tu falou da importância de pesquisar, né? Então, da gente estar sempre lendo para ver se aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente já está desenvolvendo não existe, né? Porque daí a gente vai estar fazendo um trabalho que outra pessoa já fez, Com né? certeza. Com certeza. E até assim, até para a indústria, né? Para vocês saberem o quanto isso é importante, que às vezes quando a gente é na academia, né? Ainda está começando a graduação, a gente não tem esse conhecimento todo. Mas essa coisa de infringir a patente do outro, ela existe. Então tem grandes empresas que a primeira pergunta que elas me fazem quando eu lanço um produto no mercado é: tá, esse produto de vocês está registrado? Tem uma patente? Não tem. Mas ela infringe a patente de outra pessoa, do meu concorrente. Então, essa é a importância que eu trago para esse mundo aqui, sabe? De, olha, vamos ver se isso não afeta o trabalho de outra pessoa. É bem importante. A outra pergunta que eu queria te fazer é se você acha muito difícil conseguir uma patente. Porque para muita gente parece uma coisa assim, meu Deus, em outra língua tem que usar uns códigos aí que eu não conheço, é muito difícil. Queria saber se tem essa visão.
Olha, eu tinha muito mais antes de ter escrito e, né, participei de uma, tenho duas, né? Eu participei da redação de duas. Não é fácil, sabe? Mas não é fácil como não é fácil escrever o seu primeiro artigo científico, como é difícil também isso. A patente, ela também requer uma linguagem mais técnica. Eu achava que a patente, às vezes, era só fazer uma revisão, jogar uma ideia lá, e ela não é só isso, né? Ela vai mais a fundo, tipo, se tem resultado, eles têm que estar ali. Se tem um desenho, ele tem que aparecer ali. Tudo que vai ajudar você proteger o mais possível o que tu tá querendo registrar da sua ideia, da sua invenção. Então, não é difícil, mas ela é trabalhosa, né? Dizer que é fácil não é, porque redigir algo inédito ou tentar achar os viés, né? Ler uma patente que é bem similar à sua, você tem que pesquisar, entender o que a minha traz de diferente, onde é que eu vou encaixar o meu. Até a Leila sempre nos deu bastante apoio, né, nisso, então sempre foi um trabalho de 4 mãos. Então, peraí, Alex, vamos olhar aqui atrás, tem uma patente parecida. O que a gente pode trazer de diferente para o meu projeto? Então, é isso. É fácil se você estiver disposto a trabalhar mesmo, né? É como escrever um artigo científico, é como escrever uma redação de tese, de mestrado, né? Mas ela é trabalhosa. Sim, Eu tô começando a escrever agora o meu artigo, que é tipo um mini TCC do IFSC, né? Que E a legal. gente já vem trabalhando isso desde o primeiro semestre, que é Projeto Integrador 1, daí a gente teve o 2 e agora o último, que é o 3 para concluir. Uhum. E a gente vê a importância, né, deles terem inserido isso desde o primeiro ano, para a gente ir se familiarizando. Por isso que eu acho importante a gente começar a ler aos poucos, porque, por exemplo, na minha turma, tem muita gente que quer seguir a área da química, né? Tem uma amiga que quer seguir engenharia química, que nem você. Que legal. E tem muita patente inserida na química, né? É bem essa área mesmo que tem mais patente. Então, é importante começar a ler agora para depois já ser um pouco mais. Não é que fácil, mas já ter aí, né? Uma Isso, familiaridade. incorporado. É bem Uhum. isso. É ótimo esse gancho que tu puxou. Eu achava difícil até começar a ler. Quando eu comecei a ler, eu vi que, gente, não é difícil. É trabalhoso, óbvio, como tudo, né, que a gente faz Sim, na vida, mas é bem possível. Então, se o desejo da gente aqui, né, de todo mundo que está participando do curso minha meta é escrever uma patente no final do meu TCC, ter uma patente no final do meu mestrado, do meu doutorado, comece a ler. Eu acho que essa é a dica super importante, Ana, exatamente o que tu trouxe. A gente só perde o medo, né, ou começa a ficar experiente quando a gente começa a ler, a ter interação com aquilo. Então, é uma super dica mesmo. Comecem a ler patentes, que vocês vão entender a linguagem, principalmente, né, e vai ficando mais fácil. Bom, então a última pergunta, eu queria pedir para você, na verdade, deixar quais conselhos que você pode deixar para quem criou uma invenção na área da química e deseja agora ter uma patente? Bem legal. Bom, primeiro, se você está aí com uma super invenção, uma super ideia, comece a ler várias patentes, a ver de fato o que o teu trabalho se diferencia do que já tem publicado, né, do que já está aí registrado pelo mundo. Então, existem várias ferramentas de busca que vocês vão conseguir achar, o próprio Google Patentes, às vezes tem uma base de dados gigantes, né? Vocês conseguem encontrar. Então, encontrar no trabalho de vocês o diferencial é muito legal. Uma dica que é bem importante, que eu falo sempre para todo mundo: a gente é apaixonado pelo que faz, mas não se apaixonem pelo trabalho de vocês a ponto de não querer ver os pontos que ele precisa ser melhorado ou os pontos que não tem em comum, não, mas o meu é melhor. Mas se o outro já está lá registrado, que bom que o seu é melhor, mas então tem que ter o seu diferencial. Eu, por várias vezes, me frustrava, Ana, até para tu entender, tipo assim, nossa, eu fiz um trabalho muito legal, esse artigo vai ser publicado na Nature. Eu ia lá, aplicava, vinha negado. A mesma coisa a patente, né? A Leila até vai lembrar. Nossa, Leila, tá lindo, tá perfeito, vamos submeter, vai ser bem rápido. A Leila voltava com um monte de análise e dizia, gente, não, isso aqui tem, encontrei 200 patentes exatamente igual.
Então, não se apaixonar ajuda você a ser mais crítico com o trabalho e ver de fato, não, peraí, vou analisar criticamente, vou ver onde é que ele se encaixa. Então, isso é bem legal. E a persistência, né? É leitura, é muita busca, a linguagem técnica é bem importante. Uma dica bem legal também é em relação aos dados, né, que a gente coleta durante o nosso trabalho, deles terem bastante precisão, serem concisos, contarem uma história, né, de trazer essa inovação, de por que tu está fazendo, isso é bem importante. Então, essas são algumas das dicas que eu dou. E trabalho árduo, assim, porque é legal, os trabalhos vocês vão ver. Tem uma patente é bem legal, é bem gratificador, é uma grande forma de você inserir o teu trabalho no mundo da indústria corporativo. Isso é legal, vale todo empenho e sacrifício aí feito. Então tá, muito obrigada pela participação. Eu adorei a nossa conversa. Com certeza o pessoal que está participando do curso também vai gostar e vai tirar muita coisa proveitosa disso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, muito obrigada. Gente, leiam, comecem a ler patentes. Acho que se tem uma dica que sai dessa nossa conversa, né, Ana, é essa. Comecem a ler, se familiarizem. Começa agora, já vai lá. Sai dessa nossa conversa, dá um pause aí no módulo, vai lá procurar uma patente, principalmente na linha aqui do que você está pensando em publicar. Converse com o seu orientador, né, com o seu professor, eles têm bastante experiência. Ter alguém do lado sempre faz toda a diferença, né? Então, isso é bem legal. A gente, inclusive, vai apresentar várias bases de dados aí para quem quiser começar a ler, então. Isso mesmo. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Então, hoje a gente vai falar sobre essa competência, essa habilidade que a gente quer desenvolver em vocês, que é a habilidade de redigir uma patente, né? Como a gente já falou algumas vezes, então é uma redação um pouco diferente do que a gente está acostumada. Então, para essa redação ser feita, a Alex falou muito bem, a gente tem que ter lido muitos documentos de patente para a gente ir se familiarizando com a forma como esses documentos são redigidos. E aí, a gente vai mostrar hoje algumas dicas práticas e quais são os pontos chaves para a gente fazer uma boa redação de patente. Como a gente já viu, o pedido ele é formado primeiro pelo título genérico, então pode deixar para fazer por último, tá? Um resumo, o relatório descritivo, dentro desse relatório descritivo vai ter então aquele resumo do estado da técnica, onde vocês vão inserir outros documentos que vocês já encontraram, um resumo da invenção, mostrando a minha é melhor do que o que já existia, é uma redação de uma forma bem arrogante, assim. A descrição dos desenhos, a descrição detalhada da invenção, onde vocês vão colocar exemplos, e as reivindicações dos desenhos. Por onde começar, né? A gente vai ver isso, mas spoiler pelas reivindicações. Então, o patentês, né? O que é o patentês? O patentês é a língua oficial das patentes, né? Então, como esses documentos têm uma estrutura muito específica, que não se parece com nenhuma estrutura de outro tipo de documento, a gente brinca que é uma língua diferente, né? Esse patentês, então. Então, na redação, a gente vai iniciar pelas reivindicações. Por quê? As reivindicações é a nossa cerca, é o que está dizendo aquilo é que o meu tem de diferente e que eu sou o primeiro no mundo que pensou nisso, né? Então, eu vou começar sempre a minha redação pelas reivindicações, tá? É ela que vai dizer, então, essa fronteira, até onde vai a minha proteção. Do mesmo modo que os limites de uma propriedade. Tá? Então, pensa assim, como se você vai comprar um terreno na praia, né? E aí você vai cercar esse seu terreno ali, né? Para ele não ficar de acesso público, qualquer pessoa pode entrar, né? Não, é um terreno meu, então eu vou botar a cerca no meu terreno. E aí você tem que botar a sua cerca, ela tem que ser larga o suficiente para ela proteger ali o que é o seu espaço, o seu terreno. Mas ela não pode ser muito larga a ponto de invadir o terreno das outras pessoas. É mais ou menos assim também com reivindicações de patente. Tá? A Ana Paula vai explicar um pouco melhor sobre isso. E as reivindicações, então, elas vão trazer, então, esse conceito, que é um conceito técnico, numa linguagem de técnica, de palavras. Ela vai, então, estabelecer esse limite com palavras.
Então, ela que vai definir o que fica protegido, o que o seu é diferente de tudo que já existe. Uma dica bem importante, né? O pessoal, eu me incluo da área científica, da área de pesquisa, é um pouco prolixo, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de reivindicações, por quê? Depois a gente vai depositar isso, a gente tem que pagar taxas, e tem taxas que são atreladas à quantidade de reivindicações. Então, se a gente não quiser ficar gastando uma fortuna de taxas depois, é melhor a gente deixar ali até 20 reivindicações, 20 é um número bom, assim. Depois a gente vai ver mais um pouquinho que tipos de reivindicação a gente pode colocar. Isso, então, como a Leila falou anteriormente, né, as reivindicações, elas devem ser amplas o suficiente, né, para que cubram os diversos aspectos, nos seus vários níveis de detalhes, mas também elas devem ser restritas, o suficiente para que não excedam o escopo da sua invenção. Então, se você quer comprar um terreno, você quer que ele seja amplo o suficiente para você conseguir fazer as suas coisas, só que você não pode invadir o território do outro, né? E também não pode ser muito pequeno, porque daí você não vai conseguir fazer nada lá dentro. E aí vamos aprofundando um pouco mais em reivindicação, tá? Então, existem 2 tipos diferentes de reivindicação: as reivindicações independentes, que são as mais amplas, tá? Um quadro reivindicatório. O que é um quadro reivindicatório? Reivindicações, vocês vão ver, são essas frases curtas que delimitam exatamente a invenção. O quadro reivindicatório é a coleção de todas essas frases. Então, se eu tenho 20 reivindicações, isso é o meu quadro reivindicatório, tá? E aí, esse quadro reivindicatório, essa coleção de reivindicações, sempre começa com uma reivindicação independente, porque ela é a mais ampla, tá? E aí, só que o pedido de patente pode ter mais de uma reivindicação independente. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma reivindicação independente de produto e uma reivindicação independente de processo. E aí, entre elas, eu posso ter as reivindicações dependentes, que são reivindicações que se referem a independente. Então, eu tenho lá uma reivindicação independente de produto, onde ela está delimitando o que é o meu produto, e depois reivindicações dependentes dessa primeira, explicando detalhes específicos que eu não quis colocar lá nessa primeira. Tudo muito nebuloso por enquanto. Ana Paula, você consegue dar um exemplo para a gente conseguir visualizar isso? Sim, vamos lá. Bom, então aqui a gente tem 2 reivindicações, né? A 1 e a 2. E como vocês podem observar, a 2 ela é dependente da 1, porque diz aqui embaixo, ó, de acordo com a reivindicação 1, né? E daí a gente daí diz que é caracterizado pelo X, que corresponde a uma nanopartícula magnética. Então, é uma reivindicação que está dependendo daquilo que foi dito antes, né? São relacionadas entre si. Então, a 1, ela é independente porque ela não está citando nenhuma outra, né? E a 2, ela está justamente explicando que a molécula, né, a nanopartícula magnética de óxido férrico ferroso, ela pode ser obtida pelo método de coprecipitação modificado. Aí vamos entender um pouco mais de estrutura de redação de reivindicações, tá? Então aqui peguei aquela mesma reivindicação 1 que a gente já tinha visto, que é do IFSC, né? A gente não quer de jeito nenhum prestigiar demais o IFSC, mas coincidentemente é isso que está aparecendo aqui, tá? Pois é. Então a gente tem ali essa parte que está em negrito, que a gente chama de preâmbulo. É uma frase introdutória, não é o que eu estou dizendo que o meu é o primeiro do mundo, não é, tá? É uma introdução onde eu estou dizendo a que categoria essa invenção se refere, a que área do conhecimento essa invenção se refere. Então, ali ele está dizendo que é nanopartícula superparamagnética. Né? Então, provavelmente, ele já viu que nanopartículas superparamagnéticas já existem. Não foi ele que inventou isso. Então, ele botou para cima, né? Ele botou nessa parte de preâmbulo. E aí, a gente tem essa frase de transição que, no Brasil, é obrigatório ser caracterizado por. Tá? Esse caracterizado por é muito importante, porque ele separa
o que é preâmbulo, o que já existe, o que eu não quero proteção, do que eu estou dizendo que é novo, que eu sou o primeiro do mundo e que eu quero esse direito de exclusividade. Então, a gente tem que identificar onde está esse caracterizado por, e aí depois, o que vem depois é o que a pessoa está dizendo. Isso daqui é novo, fui eu que inventei, e eu quero o direito de exclusividade, né? Então, aqui nesse caso, o corpo da reivindicação, que é isso, né? É onde eu estou especificando o que é meu, o que fui eu que inventei. Ele está dizendo que é uma fórmula específica, não é qualquer nanopartícula superparamagnética. Ela tem uma forma específica, que tem ali os elementos X, Y e Z, e ele está definindo o que é X, o que é Y e o que é Z. Tá? Então, é exatamente essa segunda parte, que é a parte que é a fronteira, a cerca da nossa patente. Então, a gente vai mostrar para vocês agora quais são os principais tipos de reivindicações, né? Então, produto inclui uma substância ou uma composição, né? Tipo um composto químico ou uma mistura. A gente pode colocar a fórmula, que, como vocês podem observar aqui nessa reivindicação, tem Fe3O4, que é o óxido férrico ferroso, né? Você também pode colocar a lista de compostos, né? Como, por exemplo, num shampoo, se você virar a embalagem, vai ter tudo que está dentro do frasco, né? Então, na sua patente você poderia estar colocando isso. E também a fórmula de Marcuse, que é uma fórmula bem abrangente que a gente já explicou para vocês nos módulos anteriores. Então, temos o processo, em que a gente coloca atividades em que se aplica o uso de algum produto material para efetivação do processo. Então, aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, a gente tem fornecimento de nanopartícula, ativar o grupo carboxílico, acoplar a nanopartícula. Então, é quase como se fosse uma pequena metodologia mesmo. Então, depois que vocês finalizarem a redação desse quadro reivindicatório, isso quer dizer, vocês criaram reivindicações de produto, uma reivindicação independente, pelo menos, reivindicações dependentes dessa, explicando melhor parâmetros ali que você colocou, e pode colocar também outro bloco de reivindicações, descrevendo o processo. Aí você vai, então, redigir o relatório descritivo. Esse relatório descritivo, ele começa pelo estado da técnica, que é aquele resuminho que a gente coloca no começo da patente, dizendo o que já existe e quais os problemas que existem, então, né, nisso que já existe, nisso que já existia antes, em outros documentos de patentes, em outras publicações. E aí você vai mostrando, então, o que são esses problemas que existem no que já existe. Tem que ser sucinto aqui nessa parte, porque a gente não quer comer espaço da nossa descrição detalhada depois da invenção, né? Então, aqui a gente, 1, 2 linhas no máximo, explicando cada uma das anterioridades, está ótimo, tá? E aí, depois você entra com um resumo da invenção. O que é a sua invenção? É um resumo mostrando exatamente como a sua invenção supera essas anterioridades que você já tinha apontado acima. Então, é um tipo de redação arrogante, sim, você vai dizer o meu é melhor, o que já existia antes é ultrapassado, né? Mas é assim que é a redação da patente. Um jeito também legal de vocês entenderem como que é essa redação é sempre mostrando, existe um problema, eu identifiquei esse problema, e agora eu vou resolver esse problema. Então, é uma forma também legal de vocês pensarem assim, né, em como redigir. Depois a gente passa, então, para a descrição detalhada da invenção. Aqui vocês gastem linha mesmo, porque aqui que é a parte, o recheio da nossa patente, tá? Então, vocês vão colocar quantos exemplos quiserem. Nesses exemplos pode ter fórmula qual e quant, pode ter resultado de teste, pode ter, enfim, tudo que vocês quiserem, para conseguir embasar e mostrar todo o trabalho inventivo que vocês tiveram, tá? E aí, no final, coloquei todos os detalhes que eu queria. Você vai comparar essa descrição detalhada com o que você colocou na sua reivindicação, porque elas têm que bater. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos imaginar que a gente fez uma reivindicação de processo
em que existe um parâmetro de processo, que a temperatura numa determinada fase do processo tinha que ser controlada entre 10 e 20 graus, tá? E aí, quando você termina e vai ver os seus exemplos, nos seus exemplos não tem nada entre 10 e 20 graus. Você só tem 30 graus, 50 graus, 1 grau, né? Então, os seus exemplos não servem para muita coisa. Então, sempre depois que você terminar essa redação, compara a reivindicação com o que tem nessa descrição detalhada. Tudo o que tem na reivindicação tem que estar detalhado nesse relatório descritivo. Tá? Uhum. As coisas têm que bater, né? A gente separou aqui para vocês uma coisa muito legal, que é uma ferramenta que faz desenhos assim de forte impacto visual. Então a gente colocou o link aqui. Quando a gente colocar o slide no WhatsApp, né? Quando a gente separar esse material para vocês vão poder acessar. Essa ferramenta a gente quis colocar porque ela é bem bacana, porque ela é feita por cientistas também da nossa área. Então, vocês podem ver ali como é tudo muito realista, né? Então, eles têm um banco de dados, eles têm químicos, farmacêuticos no pessoal deles, além dos designers todos, né? Então, eles conseguem trazer de uma forma muito realista esses desenhos de uma área muito técnica. E tem algumas ferramentas, assim, que são gratuitas, tem outras que são pagas, mas no gratuito a gente já consegue se divertir bastante. Já conhecia, Ana Paula? Não conhecia, mas, inclusive, eu sei que tem professores aqui, né, fazendo o nosso curso, dá para usar isso também nas aulas, porque realmente tem esse impacto visual, né, dá vontade de ir lá, mexer, brincar. Então, é uma dica aí para você, professor, né, que quer uma ferramenta mais poderosa, assim, para cativar os alunos, usar esse site, aí acessar esse site para usar esses desenhos. É quase um Canva da química, né, Ana Paula? É o Canva da química. Então, para redação, é recomendável, pelo menos, a revisão por um profissional também formado em redação de patentes, né? E a gente separou aqui duas instruções normativas para você ficar por dentro, assim, de mais detalhes técnicos, porque a gente trouxe aqui para vocês detalhes técnicos, mas é interessante, assim, se você tiver realmente interesse, né, em redigir uma patente, dá uma olhada nessas instruções para sua patente ficar bem completinha e bem de acordo com as normas. Tá, Ana Paula, agora eu fiquei preocupada, assim. Tem algum spoiler que você pode dar pra gente, assim, de alguma coisa que a gente tem que prestar atenção, que tá aí nessas duas instruções? Uhum. Então, de acordo com essas normas, a sua patente ela tem que ter no máximo 30 linhas por folha, é o recomendável. Então, fique atento a isso. Então, eu sei que vocês devem estar assim apavorados, né, com um monte de detalhes, mas vocês não precisam se preocupar, que quanto mais patentes você lê, mais fácil fica a redação. E aí o que a gente tem assim de possibilidade para incluir esse conteúdo dentro das aulas de química, né? Que tal se para os próximos projetos de pesquisa, ou até para o projeto de pesquisa que está em andamento, vocês proporem ali para o grupo de pesquisa, vocês elaborarem as reivindicações de uma possível patente desse projeto de pesquisa, né? Então, discute com a equipe essas possíveis reivindicações, se for possível, reivindicações de produto, se for possível, reivindicações de processo. Não esquece, então, de usar sempre o caracterizado por, antes do caracterizado por, uma descrição geral, depois do caracterizado por, só aquilo que vocês estão dizendo que o de vocês é o primeiro, tá? E aí pode redigir reivindicações de produto e, se possível, de processo também, tá bom? Então foi isso. Esperamos que vocês façam bom uso dessas dicas, né? E até a próxima aula. Tchau!